Estou muito alegre em poder estar aqui junto com os irmãos, poder voltar à querida Manaus, essa cidade realmente maravilhosa, poder compartilhar de momentos preciosos como o de ontem e poder usar desse púlpito para falar da palavra do nosso Deus, um privilégio tremendo. Trago aqui um abraço do meu povo lá de São Bernardo do Campo, agradeço a Deus ao conselho que deu a permissão para estar aqui, o Seminário Reverendo José Manuel da Conceição, que também nos deu licença para estar aqui hoje. E é uma grande satisfação estar com todos e poder compartilhar da palavra do nosso Deus. O texto, meus irmãos, está também, como de ontem, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e os versos de 3 a 9. 1 de Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus queridos, nós estamos olhando especificamente para o ponto da fé e estaremos falando sobre uma jornada de fé em Cristo, a proposta que nos foi passada. E por isso eu gostaria que você entendesse que nós, como crentes, estamos realmente num trajeto, numa trajetória, num caminho, e temos diante de nós grandes obstáculos, mas ao mesmo tempo estamos servindo ao Senhor e Ele tem planos para todos nós, tem planos para o seu povo, e nós, enquanto Ele não vem, somos os responsáveis por levar este evangelho e demonstrar isso com as nossas vidas, mas sempre ciente de que aqui é a terra da nossa peregrinação. O lar ainda não chegou. Por isso, o verso 9 é muito importante para nós. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É o já e ainda não, tão bem conhecido daqueles que estudam escatologia. Nós já estamos salvos, mas ainda não se concretizou definitivamente isso, porque nos planos de Deus a igreja deve continuar aqui até a vinda do Senhor Jesus Cristo, e assim nós continuamos o trabalho do próprio Senhor Jesus Cristo com as nossas vidas, com a missão que cada um tem em cada um dos lugares, no seu microcosmos, onde pode servir ao Senhor e pode demonstrar a alegria que é ter fé e viver nesta bendita esperança desse bendito Senhor que nos chamou. Por isso, falando sobre esse tema, eu gostaria de tratar de alguns pontos nesta noite. Uma santa ambição, que é a nossa introdução. Precisamos de uma palavra de ânimo enquanto estamos na nossa caminhada. É necessário aqui um técnico, e eu gostaria que você entendesse como um técnico aquele que ajuda um time ou ajuda um corredor a ir bem diante do seu ofício ou da sua missão. Alguém que ensine o caminho, que seja sábio para mostrar esse caminho. Depois teremos uma conclusão e a aplicação. Gostaria que todos pudessem entender isso nesses limites que nós temos aqui e preocupado também com o tempo pela forma suíça que nós aprendemos a lidar com esse momento aqui, olhando para o reverendo Jaime e já percebendo que ele já está ali já. Né? Então, estou aqui esperto, tá bom? Vamos para a nossa introdução, tá bom, meus irmãos? Eu quero pegar um documento antigo, que é a Confissão de Fé de Westminster, é um documento antigo, mas muito atual.
e eu gostaria de falar sobre santa ambição. Na nossa vida, nós realmente ficamos tristes muitas vezes quando olhamos para esta palavra. No púlpito parece que quando nós a ouvimos para uma crítica, porque realmente a palavra ambição não parece ser uma palavra do feitio do crente. Mas eu gostaria de trazê-la para o nosso contexto e eu gostaria de pedir para você que você saísse daqui hoje tendo o interesse de uma santa ambição. Então, se pudéssemos redimir essa palavra, colocamos a expressão santa e eu gostaria de explicar isso na minha introdução. Olha o que diz esse documento. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas, é a obra do Espírito de Cristo nos corações deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos, pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Observe essa expressão, aumentada e fortalecida. Repete comigo, aumentada e fortalecida. É importante que um crente tenha santa ambição quando se fala de fé. E para fazer esse trajeto que temos, até a nossa morte ou até a volta de Cristo, é necessário que a sua fé esteja cada vez mais aumentada e fortalecida. Porque é muito triste ver crentes com uma fé pequena e uma fé fraca. É muito complicado, num contexto de grandes desafios, a timidez. Por isso, almejar ter um aumento da fé e uma fé fortalecida, eu acho que é uma santa ambição que é bem-vinda para nós na nossa caminhada e na nossa jornada cristã. Veja isso como algo muito positivo, porque a ambição realmente nesse mundo geralmente está voltada a tantas coisas ruins. Posses, fama, muitas vezes a ter muito e a dividir pouco. Mas quando nós falamos de fé, um crente que quer ter muita, não é errado. Um crente que quer ter uma fé fortalecida, não é errado. Porque neste mundo de grandes complicações e diante da grande missão que temos de dar testemunho de Cristo, é necessário que nós tenhamos isso. Queria ler mais um trecho desse documento antigo, mas como eu disse, muito atual. Esta fé é de diferentes graus. É fraca ou forte. Pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida. E é por isso que a organização do evento trouxe o tema de Pedro, porque Pedro começa a passar por grandes dificuldades juntamente com os seus irmãos, pelas perseguições, como vocês já devem ter ouvido aqui em outro momento. Então, a minha primeira parte hoje aqui é tentar fazer com que vocês sejam despertados para melhorar cada vez mais na fé, para que esta fé, que pode ter diferentes graus, ela possa alcançar um grau hiperlativo, que você queira ser mais crente, e a gente possa fazer aquela oração que é bem vista nos evangelhos. Senhor, aumenta a minha fé. Vamos orar? Senhor, aumenta a minha fé. Vamos então para o primeiro momento. Precisamos então de uma palavra de ânimo. Porque geralmente, em meio às dificuldades, às lutas da vida, enfermidades, problemas de várias ordens, talvez hoje nós já comecemos a enfrentar um pouco mais uma perseguição que não foi tão bem vista em outros momentos. É necessário que olhemos para esse texto e entendamos que no seu contexto há uma grande perseguição, mas a minha ênfase hoje aqui, diferente um pouco do reverendo Weber, é olhar para Pedro como um agente de ânimo para aqueles que estavam começando a passar pelas duras perseguições. A fé, nesse momento, tende a diminuir.
ela tende a não ser tão forte assim. E dessa maneira é necessário uma palavra de ânimo, uma palavra de alguém que possa levantar a alegria de servir ao Senhor novamente. E geralmente nós encontramos algumas pessoas que fazem isso, né? Que chega às drogas, vamos, para, não é para parar não é para desanimar, continue, vamos, alegria, em meio às dificuldades. E é aí que os crentes dão testemunho. O agente de ânimo nesse texto é Pedro. É muito importante ver que é ele que está conversando e como pastor orientando os crentes daquele momento. Por que nós falamos isso? Porque, meus irmãos, a igreja começou com relativa paz. Em Atos 2:42 dizia, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E mais adiante, contava com a simpatia de todos. Mas não demora muito, vemos a perseguição em Atos 8:1. Amanhã nós falaremos um pouquinho mais sobre sofrimento, mas aqui nós observamos a dificuldade que a igreja começou a enfrentar, mas isso foi ótimo, de uma certa forma muito bom, porque a igreja expandiu as suas forças, porque teve que se espalhar por vários lugares. Deus age assim. Mas não é fácil passar pela perseguição. Não podemos olhar para aqueles crentes saindo de Jerusalém com felicidade. É um constrangimento de acordo com a perseguição. E, nesse momento, meus irmãos, esses crentes estão passando por algo mais severo ainda. Nero, com toda a sua força e com toda a sua loucura, ele começa uma grande perseguição. E assim, os crentes começam a sofrer e ter que sair de lugar, e não podendo descansar de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, passando por grandes dificuldades. E Pedro, nesse momento, está escrevendo para estes irmãos. E esta palavra vai ser tão importante, tão poderosa, porque a perseguição ainda iria piorar. Uma das maiores é a de Diocleciano, que no quarto século já causa uma grande destruição de crentes, crentes cegos, crentes sem os seus membros, por causa das grandes perseguições ocasionadas por aquele povo. Então, grande sofrimento, e essa carta ajuda a lidar com esse grande sofrimento que na nossa jornada cristã pode diminuir o ritmo, pode abaixar o nosso vigor espiritual, sendo isso muito claro na fé. Pois a fé é o elemento essencial, é com ela que nós observamos uma substância que nos leva a ver Cristo e a entender que o final já está garantido em Cristo. Mas quando as perseguições começam a chegar, há uma tendência a desânimo. Daí, os agentes de desânimo. Pedro é um agente de ânimo, mas nesse texto, as perseguições que estão colocadas para nós nos primeiros versículos mostram esses agentes de desânimo. Deixe-me falar um pouquinho mais sobre agente de desânimo, fazendo uma ilustração com o Antigo Testamento. Olha esse texto de Neemias 2, 17-20. Então, lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Eu fico imaginando Neemias falando assim. Eu não posso ver Neemias falando, então, gente, é o seguinte, provavelmente as portas estão queimadas, o negócio não está bom. Vamos lá. Não dá para ver Neemias falando desse jeito. Olha o verso 18. E lhes declarei como a boa mão de meu Deus estivera comigo e também as palavras que meu rei falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Fortalecer, entenderam? Fortalecer? Deu para entender de novo? Fortaleceram. Mas tem um porém. Verso 19. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Esses são os agentes de desânimo. São aqueles que, em meio às nossas lutas e tarefas, diz, não vai dar certo.
Não vai funcionar. Vocês não vão conseguir. São aqueles que muitas vezes aparecem quando a gente tem um plano interessante. Olha, vamos plantar mais igrejas, vamos plantar. E alguém diz, será que é necessário mesmo? Para que isso? Vamos nos fortalecer aqui entre nós. Muitas vezes são esses que querem nos desanimar quando a gente diz para algum jovem, olha, procura casar logo, procura já estabelecer a sua vida com uma futura esposa, uma mulher crente que sirva a Deus junto com você. E aí alguém diz, olha, por que isso? Pode aparecer outra, e você é muito novo, você tem que curtir mais a vida. Meus irmãos, os agentes do desânimo surgem em todos os lugares e a Bíblia fala sobre eles. Mas para a nossa jornada de fé, nós precisamos de gente como Pedro e de gente como Neemias. Olha o verso 20. Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. E aí uma resposta aos agentes de desânimo. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vocês não estão preocupados com a aliança com o Rei da Glória. Vocês não estão preocupados com o verdadeiro Deus. Vocês estão preocupados com a fama de vocês, com o sucesso de vocês e com a manutenção de poder de vocês. Então isso aqui é muito importante. Então, na minha primeira parte hoje, eu gostaria de dizer que quando nós estudamos a carta de Pedro, nós estamos vendo um homem que aprendeu a ser um agente de ânimo, que aprendeu a fortalecer os seus irmãos, que aprendeu a instigar os seus irmãos diante de grandes perseguições a não desanimar. E eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu gostaria muito que você entendesse que Deus está dizendo para todos nós que na obra dele é necessário ânimo, é necessário força, é necessária alegria, é necessário fé. Porque nós entendemos que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Amém, meus irmãos? Nós entendemos que aquele que está conosco pode nos fortalecer e usar da nossa fraqueza para humilhar os fortes, usar da nossa pequenez para humilhar os grandes. Eu queria trazer uma frase, não é um autor crente, mas ele tem uma expressão que eu não gosto muito. Ele diz, infeliz é a nação que precisa de heróis. É um dramaturgo, escreveu muitas coisas, mas não tem o temor de Deus. Eu questiono a frase dele e trago para questioná-la. Bertolt Brecht, ele está dizendo, infeliz é a nação que precisa de heróis. Deixe-me dizer, depois do pecado, depois da queda, todos nós precisamos de heróis. Todos precisamos de heróis. Depois da queda, não dá para viver sem heróis. E por vezes Deus levanta um homem, levanta uma mulher para ser agente de ânimo. E de uma certa forma, com o devido cuidado, se torna herói. Ou uma heroína para nós. Reverendo Jaime, eu gostaria de lembrar do dia que eu tive aqui em julho, então eu trouxe uma ilustração que não é muito boa, talvez, para um grupo como esse, mas eu vou tentar usar. Vocês se lembram desse filme? Muitos falaram que sim, né? Vocês percebem que nesses filmes sempre tem um rapazinho chato que diz, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Faz acordar cedo. Faz correr atrás de uma galinha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele, na verdade, faz com que o herói seja quem deve ser. Esforçado, dedicado, lutador. Sabe quando o herói perde? Quando ele deixa de ouvir o técnico. O herói perde quando ele já não liga muito para o técnico. E ele fala, não, esse aí eu venço com tranquilidade. E aí vem o técnico de novo, você não está fazendo nada certo. Você tem que fazer a mesma coisa que eu fiz. Vocês se lembram que na maioria das vezes os filmes tinham sempre alguém assim? Então deixa eu dizer para vocês, Pedro está funcionando como algo parecido. Eu vou trazer mais um, tá bom? Talvez eu consiga mais pontos de contato ainda com vocês. Não tirem essa foto. Esse filme emocionou milhares, talvez milhões de pessoas. Mas sabe o que é interessante? Ele não seria nada.
Ele não conseguiria alcançar nada se o Miyagi-san não fosse lá e ensinasse ele a... Vocês estão tentando lembrar? Não é? Estou dando tchau não, viu, gente? É só... Mas Pedro está funcionando assim, meus irmãos. Precisamos, muitas vezes, desses heróis que nos ajudam, que nos animam a continuar a nossa carreira cristã de fé em Cristo. E hoje, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, talvez você saia daqui querendo ser um técnico desses. E talvez ajudar alguém que não está tão bem na fé, tão animado, desanimado talvez, se afastando de Deus, se distanciando do Senhor, talvez pelas pressões do mundo, talvez pelas dificuldades internas dos nossos dias, mas é necessário que nós percebamos que o mundo precisa de heróis. Mas não heróis autossuficientes, heróis que necessitam do verdadeiro Deus, que capacita e fortalece, porque ninguém na Bíblia foi herói. Foram capacitados, fortalecidos e sustentados por Deus. É um erro a frase do Bertold Brecht. Sempre precisamos da voz profética que vem de Deus. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Hebreus 3, de 12 a 14, fala sobre um povo que está passando por uma perseguição muito parecida, que é semelhante a esses irmãos da diáspora aqui de Pedro. Ele diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos, olha isso, mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O mesmo perigo que os da diáspora de Pedro corriam, eles também. Verso 14, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ele está dizendo a mesma coisa que Pedro. A salvação é até o fim. Um crente já está vivendo a salvação, mas no meio do caminho ele pode se enfraquecer, ser atingido, desanimado e talvez até parar. Mas é importante que ele ouça uma voz profética e essa voz lhe toque. Aquela voz que anima e que sustenta. Olha só Paulo, 1 Tessalonicenses 4,18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados. Você pode dizer isso comigo? Consoleis os desanimados. Ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, precisamos de agentes de ânimo. Diógenes, que era um filósofo, durante muito tempo ele andava em Atenas com uma lanterna durante o dia e ele dizia, procura um homem. Ele estava vendo a degradação moral de Atenas e ele dizia, procura um homem. Pela graça do nosso Deus, se ele estivesse com a lanterna dele hoje aqui, ele encontraria. Em homens e mulheres que têm esse espírito, que têm esse padrão, segundo a palavra de Deus. Segunda lição, meus irmãos, precisamos de um técnico realmente sábio para isso. Para ser um agente de ânimo, nós precisamos de um técnico sábio e experiente. Aqui o texto clássico, Lucas 22, 32. Eu queria que você lesse comigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A fé precisa ser aumentada, a fé precisa ser fortalecida, e aqui está Deus convocando um homem para que faça isso. O reverendo Heber já explicou bem o texto ontem, não vou entrar em mais detalhes, me ajuda até com o meu tempo, que eu estou correndo. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa aqui. Olha que missão nobre. Olha que missão bela. Eu sei que você pode ter a sua função, você pode exercer uma função em algum lugar, numa repartição pública, numa faculdade, uma dona de casa que faz bem o seu trabalho. Qualquer um de nós podemos exercer bem as nossas funções, mas que hoje nos sintamos chamados
para ser agentes de ânimo numa terra assolada pelo pecado e pelas tentações. Veja isso como algo tão importante, porque você tem todas as suas funções, mas nunca se esqueça que onde você está, onde você vive, você pode ser um agente poderoso de ânimo e ajudar as pessoas. Mas talvez você esteja dizendo, não, reverendo, no meu caso eu estou precisando dos agentes de ânimo para a minha vida. Então eu vou dizer uma coisa para você. Pedro passou pelas duas coisas. Ele ficou fraco, mas depois Deus o fortaleceu. Então ore a Deus pedindo forças, não meramente para sair desse estado de tristeza, mas para poder ser usado por Deus e poder fazer algo por alguém. Deixa eu dizer como isso se dá na igreja. Geralmente a gente encontra alguém na igreja e diz assim, pastor, ninguém nessa igreja me visitou. E eu falo automaticamente, então fortalece o seu ânimo e agora passa a visitar outras pessoas que também não foram visitadas. Ao invés de chorar, ao invés de ficar reclamando, então agora recobra o ânimo. E não deixe que isso aconteça com outras pessoas, porque você sabe a dor que é ficar isolado. Vamos para mais uma lição? Para animar pessoas, nós precisamos apontar o caminho. Diógenes apontava o caminho na sua loucura. Mas nós que temos a sabedoria do alto, sabemos de fato apontar esse caminho. Então, quando você estiver conversando com alguém, eu sei, futebol é bom. Eu sei, falar de comida é bom. A gente fala de tanta coisa. Mas quando você estiver com alguém, fala do caminho. Porque um bom técnico, entenderam? Entendeu? Um bom técnico, ele sabe apontar o caminho. O Rocky não sabia bem o que estava acontecendo com ele quando ele estava correndo atrás de uma galinha. E eu estou falando de um filme. O Daniel San não sabia muito bem o que estava acontecendo com ele quando ele ficou um dia todo pintando uma cerca. Mas o técnico estava sabendo muito bem para onde guiá-lo, para onde levá-lo. Deixa eu falar de coisas boas, porque é isso que Pedro fala nesse texto, só coisas maravilhosas. Eu quero falar sobre a hipérbole da graça, porque quando nós falamos da graça, não dá para falar em diminutivo, não dá para falar de uma forma média, você sempre tem que falar de forma hiperlativa. Eu trouxe essa foto porque eu quero, reverendo Jaime, ressaltar um momento da minha vida como pai. Pai, quando eu fui pai de primeira viagem, e você é colocado naquela sala onde a sua esposa terá bebê. No meu caso, a minha primogênita, a Elisa. E eu não sei se vocês passaram pela mesma coisa, mas eu fiquei tão emocionado que eu não sabia nem onde estava. E quando a Elisa veio primeiro nos meus braços. E eu, não sei porquê, o pezinho dela não estava com a toalhinha, com... Como é que fala? Aquela coisinha lá, aquele troço que enrola. E não estava com aquilo. E eu senti o pezinho dela na minha mão. E eu não sei se era o meu coração ou o coração dela. Mas eu sentia. Um dos melhores momentos da minha vida. Eu chorava, eu me emocionei tanto. Um dos melhores momentos da minha vida. Hoje ela tem 17 anos, calça 39. Ela é maior, quase que eu. Mas quando ela está dormindo, reverendo Jaime, como pai, eu pego a palma da minha mão e vou lá no pé dela, aquele pezinho, e tento sentir a batida do coração dela ou o meu, para que eu reviva um momento maravilhoso na minha vida. Como se eu tentasse retornar ao passado e sentir aquilo na minha mão. Como que um técnico pode mostrar o caminho correto e animar o seu pupilo ou aquele que está desanimado? É a hipérbole da graça. Nesse texto a gente só tem coisa boa. Então eu estou mencionando uma coisa boa. Mas essa coisa boa não é comparada com as coisas que Pedro coloca aqui, gente. A alegria de ter um filho não pode ser comparada com a alegria da salvação.
com a alegria de que um dia eu não vou ver minha filha nos céus, eu vou ver também Jesus no céu. E eu vou poder ver Cristo. Então, aqui está dizendo que é isso que vai acontecer. Eu não posso ficar parado e dizer, eu vou desistir disso. Eu almejo esse dia, que nós não o veremos como espelho, mas sim face a face. O texto mostra a hipérbole. Ele diz assim, não havendo visto, há mais. Ou seja, a gente já consegue amar, mesmo não vendo. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Meus irmãos, eu vou pulando pelo tempo, mas o que nós estamos vendo aqui são palavras maravilhosas. Nós estamos falando sobre a fé. E fé é viver pelos relatos bíblicos de que o Messias, o Filho de Deus, já veio. E sabemos tanto sobre isso por meio da revelação que o amamos. Então eu tenho pessoas preciosas na minha vida, a minha esposa que eu amo, eu tenho minhas filhas, eu tenho o meu trabalho que eu amo, eu tenho tantas coisas que amo, mas aqui está falando da coisa que nós mais amamos. Amamos mais a Cristo. E de novo eu tenho que falar isso para os jovens. Se você encontrar uma menina que te ama mais do que a Cristo, está errado. Não fica com ela. Porque é necessário que você encontre uma moça que ame mais a Cristo do que você. Porque esta moça, amando mais a Cristo do que você, será uma bênção para o reino. E nós precisamos de pessoas que sejam bênçãos para o reino e para o povo da aliança. Vamos falar um pouquinho mais. Olha só o que ele está dizendo. Todo o texto está dizendo que essa bênção vem do Pai, do Filho e do Espírito. O verso 3, bendito Deus e Pai. O verso 7, é Cristo que mostra tudo isso para nós. E o Espírito Santo é o que aplica isso, tanto no passado com os profetas, como nós vimos com o reverendo Mauro Einstein, como agora. É o Espírito Santo que está mostrando. Quem está segredando isso nos nossos ouvidos é o próprio Deus. Não é uma ideologia humana de alguém que é filósofo. É o próprio Deus que está dizendo isso para nós. Você quer coisa maravilhosa, maior do que essa? O agente do ânimo, ele consegue mostrar isso. Ele fala, como é que você vai negligenciar isso? É o próprio Deus falando com você. Você vai dizer não a ele. Mais adiante, nos mostra que os agentes do desânimo trabalham ao contrário. O próprio Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando a quem devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O agente do desânimo tem um chefe, e é Satanás. E eu quero dizer isso para você, ele não está feliz com você aqui não. Ele não está feliz quando você publica os seus conceitos de crença, de fé. Ele não está feliz quando você demonstra viver uma vida santa e quer viver uma vida santa. Ele vai querer te desanimar em tudo isso e potencializar isso. Ele vai querer tirar você dos caminhos do Senhor. E ele vai usar agentes de desânimo para que isso aconteça. Por isso, essas coisas maravilhosas. Veja bem, eu vou tentar fechar isso em alguns círculos aqui. Olha só as coisas maravilhosas que um técnico fala para quem deve ser reanimado na fé. Nós tivemos não misericórdia, mas nós tivemos muita misericórdia, porque a nossa falta para com Deus era tão grande que só com muita misericórdia para sermos de novo aproximados dele. Regenerou. Nós não gostaríamos nada de Deus, nós não estaríamos com Deus. Se ele não nos tivesse eleito antes da fundação do mundo, a nossa tendência era se afastar cada vez mais dele. E nós não sabemos quem são os eleitos. Por isso que nós devemos pregar esta mensagem para que outros também sejam regenerados, os eleitos de Deus. É interessante ele dizer uma viva esperança. Nós falamos tanto de morte, né? Lá em São Bernardo, muitas vezes eu falo para algumas das minhas irmãs, para de ver esses programas da tarde, é só morte, morte, morte. Eu sei, é uma realidade, mas nós precisamos falar de vida. E esse texto não fala de morte, apesar deles serem perseguidos, apesar deles passarem por grandes lutas, o texto não enfatiza isso.
Ele vai falar de serem contristados, mas ele vai dizer, acima de tudo, as coisas boas. E muitas vezes nós ficamos olhando só para as coisas ruins. Isso não é uma palavra coach, meus irmãos. É que nós temos muito mais coisas boas a nos cercar do que coisas ruins quando nós olhamos para Deus. Alegria extrema, como foi dita ontem pelo nosso pastor, reverendo Weber, algo de supremo valor. A nossa herança não se corrompe. Tudo aqui pode acabar. Um decreto de um presidente pode tirar o que você tem. Mas ninguém tira a herança eterna que foi dada por Cristo Jesus. E aí você deveria dizer amém, louvado seja Deus, porque eu não tenho medo, porque a minha segurança está no Senhor. Que segurança tenho em Jesus. Não vamos cantar não, que eu não tenho tempo. A ressurreição que já começou. A ressurreição que já começou. Alguém fala assim, eu não acredito na ressurreição. Então você não é cristão, porque a ressurreição já começou em Cristo. Ele é a primícia. O que aconteceu com ele vai acontecer conosco. Então, quando nós vamos para um ofício fúnebre de um irmão, de uma irmã querida, algumas pessoas não entendem por que cantamos, mas nós cantamos porque nós temos a resposta clara da palavra de Deus para nos animar, a ressurreição do Senhor Jesus. Repare de novo nesse texto antigo. Olha só, a graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das almas. Eu acho bonita essa expressão, reverendo Jaime. A graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas é a obra do Espírito de Cristo que faz nos corações deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Então aqui vem uma expressão muito importante para você que quer ser técnico ou que, como Pedro, está exercendo uma função de um técnico que está animando para que eles continuem a caminhada, a carreira cristã na fé em Cristo Jesus. Pregação da palavra. E não é à toa que nós estamos no encontro de pregação da palavra. E tem que se repetir várias vezes. Louvamos a Deus pela vida da igreja, dos irmãos que organizam esse evento, que já aconteceu tantas vezes e que tem acontecido tantas vezes no Brasil. Porque o Brasil não precisa meramente de educação, segurança, saúde. O Brasil precisa da palavra. O Brasil precisa de crentes pregando e vivendo a palavra. Nós precisamos de bons pregadores. Eu vou apontar um para vocês. Eu não consegui uma foto melhor, espero que ele não fique nervoso comigo. Mas se tem uma coisa que a gente gosta muito, meus irmãos, é quando nós encontramos técnicos que nos mostram a palavra. Vocês estão sendo abençoados com bons homens aqui que têm falado bem ao coração de vocês. E hoje, graças a Deus, temos o vídeo que faz com que isso seja reproduzido várias vezes. Nós agradecemos a Deus, os irmãos batistas, que têm feito um trabalho excelente de pregação da palavra. Irmãos da Assembleia, que têm feito um trabalho excelente da pregação da palavra. Louvamos a Deus por homens como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, têm feito um bom trabalho como pregadores da palavra. Reverendo Weber, Weber pai, Weber filho. Nós agradecemos a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, não adianta somente ouvi-los, é necessário que todos nós também preguemos. Porque os técnicos estão aí. E eles precisam fazer o mesmo que Pedro. Animar um povo perseguido, um povo que está em tristeza, a se alegrar na fé. Agentes de ânimo. Voltando ao texto, muitas vezes e de muitos modos, assaltada e enfraquecida. Nós não sabemos qual vai ser o futuro. Como que será o futuro? Mas nós acreditamos que enquanto tiver crentes nesse mundo, crentes de fato, haverá sempre uma palavra de ânimo para abençoar um país como o nosso. Um mundo como o nosso. Pessoas que têm esse olhar, como de uma criança, totalmente carentes e dependentes, mas como diz o texto de Hebreus, firmes no autor da nossa fé. Porque só vamos descansar quando a gente chegar lá. Quando chegarmos lá. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Conclusão, meus irmãos. A minha conclusão é a seguinte, que tenhamos líderes sensíveis, que cuidem
e sirvam eles mesmos de modelo e incentivo para as nossas vidas, pois em nossa luta precisamos de irmãos que nos ajudem a ter a fé aumentada. Essa é a minha conclusão. Trago algumas aplicações para encerrar rapidamente. Primeira aplicação: ser um agente de ânimo, pois temos bastante agentes de desânimo. Gente, agente de desânimo a gente encontra em cada esquina. Em todo canto você encontra alguém que vai dizer aquilo. Agora eu vou trazer mais um ponto de contato com vocês. Ó vida, ó céus, ó azar. Quando deveríamos ter alguém dizendo: creia, confie, não desista, seja fiel. Tem muita gente para desanimar, mas que hoje aqui, esse grupo possa sair convicto da sua missão. Agentes de ânimo. Oremos pelos líderes, meus irmãos. Eles também passam por dificuldades, como Pedro passou. Que eles possam ser sustentados, para que eles se tornem cada vez mais fortes como agentes de ânimo. Terceira aplicação: a jornada da fé em Cristo requer agentes da palavra. Pedro tem uma consciência bem clara de tudo aquilo que o mestre lhe passou, e ele repassa isso para todos os seus irmãos com fidelidade. Que nós tenhamos isso em nós. O seminário batista tem vaga. Talvez você esteja sendo chamado hoje para se fortalecer como um agente de ânimo, como um bom técnico que prega a palavra. Perceba isso. Talvez hoje você está sendo chamado aqui para cerrar fileira junto com aqueles homens e servir ao Senhor ali, com aquelas irmãs, e servir ao Senhor com alegria naquele lugar. Ontem ouvimos o Seminário do Norte, que também ali haja um acúmulo de homens, de mulheres, de pessoas que querem estudar boa teologia, para pregar e mostrar para outras pessoas, porque é isso que nós precisamos. Eu termino com uma parte que o Weber mencionou ontem, que eu achei muito interessante. Uma coisa é ser Simão, e a outra coisa é ser Pedro. A gente vê uma maturidade que o próprio Deus estabeleceu em Pedro. Não, Senhor, eu vou fazer e acontecer, eu morro contigo. Mas negou 1, 2, 3 vezes. Mas é interessante ver esse Simão que nós estamos estudando aqui no texto de Pedro. Esse é um Simão diferente. É um Simão maduro. Sabe o que deveria ser correto? O que deveria acontecer? E muitas vezes não acontece por causa das nossas lutas, que enfraquece a nossa fé na caminhada, é que a gente muitas vezes para de ser firmes, ser fortes, e aí demonstramos uma certa imaturidade. O que seria normal, o que seria natural, é que um crente, à medida que envelhece, consiga enxergar melhor quem ele é, o que a palavra de Deus diz sobre ele, mas acima de tudo o que a palavra de Deus diz sobre Deus. E isso faria com que um crente fosse mais maduro. Mas sabe o que é interessante? Não depende da idade. Porque hoje, um menino que ama a palavra, que se dedica, ele provavelmente pode se tornar um técnico. E com uma maturidade interessante, que não vem dele, mas vem do Senhor, para que ele possa ajudar outros a continuar a jornada da fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.